É uma pergunta que tem me surgido bastante, muitas pessoas têm me perguntado, que é a seguinte: Rav, esse Elul tá sinistro, tá terrível, tem muita coisa acontecendo, muita coisa negativa acontecendo. Tem gente que eu já ouvi que quebrou a perna, tem gente que eu já ouvi que ficou muito doente, tem gente que eu já ouvi que tá com problemas financeiros gigantes, perdeu o emprego, não sei o quê, vários cancelamentos, muita coisa pesada, muito julgamento e tal. Pô, peraí, o que acontece nessa época do ano? É isso que a gente vai analisar hoje. Vamos lá. A gente sabe que Rosh Hashanah é o ano novo de todo o mundo, ou seja, Kol Baiolam Kivnei Maron, assim está escrito em Maseret Rosh Hashanah, dá Tezayin Mudal na página 16a, segunda Mishnah de Maseret Rosh Hashanah, no capítulo 1, Mishnah 2. Tá bom? Todo mundo é julgado, como se fosse uma ovelhinha. Passa ali, tem o detector de metal, detector de metal, detector de metal. Como está escrito também, no Arizal Shara Kavanot, na página 90b, que ele fala que se nesses 2 dias de Rosh Hashanah você de repente sente um tremor, é sinal de que naquele momento a sua alma está passando perante o Beidin Shelmala, o tribunal celestial, e você está sendo julgado. O que é esse julgamento? Se vai ter um bom ano, se vai ter um mau ano, se vai ter fartura, se não vai ter fartura, se você vai viver, se você vai morrer, se você vai ter mais dias de vida, menos dias de vida. Ou seja, tudo é colocado nessa enorme balança chamada Rosh Hashanah, ao qual houve a necessidade de ser dividido em 2 dias para todo mundo. Não é como o resto dos Hagim, que você tem Yom Tov Sheni, por exemplo, em Pesach, em Shavuot, em Sukkot, que a gente tem esse dino para Chutz Laaretz, para fora de Israel, enquanto que aqui em Israel a gente só faz um dia. Rosh Hashanah, mesmo dentro de Israel, você faz 2 dias, como está escrito em Zorah de Parashat Pinchas, da Fresh Lamed Aleph Amud Beit, na página 231b, porque fala que se fosse só um dia de julgamento, ninguém aguentaria. Ninguém aguentaria, o mundo iria ser destruído, se desmantelado. Ou seja, estamos na preparação para esse grande dia, o grande dia do julgamento do mundo, ao qual teve que ser dividido em 2 vezes para ficar um pouquinho mais leve, que a gente chama de Dinakasha e Dinaráfia. Mas então por que Elul é tão pesado? Por que Elul está trazendo esse ar de uau, calma, o que está vendo, o que está vendo, e o que obviamente a gente pode aproveitar disso na prática? Bom, para a gente entender sobre isso, a gente primeiro tem que entender uma marloquet famosa, uma discussão famosa, uma Maseret Rosh Hashanah, na página 11b, que muitos falam que é a marloquet entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, quando foi criado o mundo, já que Rosh Hashanah, ele é o ponto de restart, de renovação do mundo inteiro, ou seja, você vem comemorar a criação do mundo, mais precisamente a criação do homem, já que a criação do mundo seria em 25 de Elul, ou no caso, 25 de Adar, de acordo com o Rabi Yoshua, beleza? Tem uma discussão aqui, então, entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer fala, Betishrei nivra olam, em Tishrei o mundo foi criado. Rabi Yoshua fala, não, em Nissan o mundo foi criado. Os dois trazem provas e tudo. E o que é mais interessante é que se vocês pegarem Birkat Hamá, que é a bênção que a gente faz no sol uma vez a cada 28 anos, como está escrito em Maseret Brahot, na página 59a, se vocês pegarem essa brahá, a gente faz dia 4 de Nissan. Não é dia 4 de Tishrei. O que significa que, na prática, o mundo de fato foi criado em Nissan. Rabi Yoshua está certo. Mas Rabi Eliezer, então por que é em Tishrei? Por que a gente comemora Rosh Hashanah em Tishrei? Resposta: a partir do momento em que o mundo ele é dividido entre Marshavá e Maaseh, a Kadosh Baruch ele teve o pensamento de criar o mundo, depois ele levou a ação de criar o mundo. O pensamento de Hashem não é como o nosso pensamento, como está escrito em Sefer Yeshayahu, capítulo 55, versículo 8, que Marshevotai lo Marshevoteichem, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou seja, o pensamento de Hashem já é um ato de concretização, o que não é o nosso caso. Eu penso em alguma coisa, não quer dizer que vai se realizar. A Kadosh Baruch ele pensa, com certeza vai se realizar. Então, no que ele criou o mundo pelo atributo de din, de severidade, que foi em seu pensamento, isso foi em Tishrei. Na prática, que foi quando ele tziref midat harachamim, ele adicionou a piedade no mundo, isso foi em Nissan. Então aqui você tem essa concordância. Quem fala de novo é o Arizal, em Shara Kavanot, do Shrei Rosh Hashanah, na página 90b. O que acontece aqui, o grande hidush que a gente aprende aqui, que tem a ver com Elul, é que essas discussões de Rabi Eliezer e Rabi Yoshua não são só de Maseret Rosh Hashanah, são de todo o Shas, onde Rabi Eliezer ele sempre mostra mais uma anagá de din, uma severidade, enquanto Rabi Yoshua ele traz uma anagá, um comportamento de hesed, de bondade.
E isso tem a ver com Tishrei e Nissan. Nissan é quando teve Pesach, um milagre revelado, tal, não sei o quê. Em Tishrei é Din, é medo, é temor, que é uma Midat Din. Rabi Eliezer, ele era aluno de Shammai, né, Shammai Azaken, enquanto que Rabi Yoshua era aluno de Hillel Azaken. Então também tem essa discussão de Shammai e Hillel dentro disso aqui. E em Masechet Ta'anit, é bem interessante, tem uma discussão deles entre de onde vem a água da chuva. Rabi Yoshua, ele fala que essa água da chuva, ela vem lá de cima, de asteroide, como se fosse, né, ele fala que tem uma água lá em cima, né, acima do nosso mundo, em que ela que precipita a chuva como a gente conhece. Enquanto que Rabi Eliezer fala, não, mapitão, a água vem do ciclo da água, vem dos mares que evaporam, sobem a água, e essa água é formada, né, na formação de cúmulos nimbus, que são as nuvens, e ela precipita. Interessante que antigamente, quando se falava a ideia de Rabi Yoshua, todo mundo via de uma maneira meio debochada, falando, não, como assim, que nada a ver e tal. Mas o Rav Zamir Cohen, do Revolução Iminente, a Mahaperra, aqui em hebraico, escreveu, inclusive, né, provando que até a ciência hoje em dia concorda que muitas vezes precipitações de chuva vêm por causa desses asteroides que estão repletos de água congelada, em que ao cair na nossa atmosfera derretem e formam a chuva em locais que não eram para chover. Então, hoje em dia, a gente também tem uma prova muito grande que Rabi Yoshua, sem saber muito bem do que ele estava falando, e Rabi Yoshua estava certo também, as duas opiniões estão corretas. Mas o atributo de que a água vem do mar é um atributo de din, que vem daquela água salgada, uma água que você não consegue beber nem nada, e ela tem que ter um processo de dessalinização, ela vai evaporando, aí ela vai se elevando através desse vapor, vai chegando nas nuvens e vai formando isso. Então você vê que é din. Enquanto que o Rabi Yoshua, ele vai de uma opinião mais de Hesed, que é o quê? Uma água lá de cima, é uma água que ela já é doce, que ela já só está congelada lá em cima, e ela vem e desce, ela queimando ali, ela vai se derretendo, vai formando a aguinha direitinho, bonitinho. Legal. Isso também tem tudo a ver com a nossa discussão aqui de Tishrei e Nissan. Por quê? Porque se eu estou indo para um atributo de Din versus Hesed, eu estou indo para um atributo, de certa forma, de Nekevá versus o que a gente chama de Duhra, Nukba Vedurra, no Olam Sod, que é o seguinte, o atributo feminino, ele é um atributo mais de Din, mais de severidade, enquanto que o atributo mais de Hesed, ele é um atributo mais masculino, beleza? Como é que funciona isso? Os dois têm Din, os dois têm Hesed. A diferença é que o masculino, ele começa com Din, ele começa com severidade, e depois ele vai amolecendo, até que ele fica mansinho. Já o Nekevá, o atributo feminino, ele começa mansinho, só que ele vai aquecendo, bum, e ele explode. E a gente vê isso no comportamento do nosso ciclo horário. Beleza? Como assim? Em Tishrei, a gente tem Midat Hadin, é o início do Horef aqui em Israel, que é o início do inverno. O inverno é um atributo masculino, a gente chama, né, de Brinat Duhra. O que significa? Significa que ele começa pesado, Tishrei, Reshvan, quando teve, né, o dilúvio e tal, não sei o quê. E depois ele vai diluindo, até chegar em Adar, que é maravilhoso, Purim, tal, e chegou em Nissan. Já o atributo feminino, ele começa de Nissan, que ele começa de Hesed. Então, ele começa de uma forma ali de milagre revelado, mesmo que a gente não tem mérito, a gente sai do Egito e tal, não sei o quê, que é Nissan, aí ele vai piorando, até que chega em Elul, que é Din, assim, flamejante. A gente vê como se fosse, por exemplo, uma discussão de um homem com uma mulher. Chega até a ser engraçado. Que o homem, a mulher quando vai discutir com o homem, não sei o quê, o cara fala, já vai começar, ei, já vem, pá, ele estoura. Aí a mulher, ela tava até calma, ela olha assim, é o quê? Aí ela vai ficando nervosa. Aí ele que já estava nervoso, ele... Não, peraí, querida, calma, peraí. Vamos conversar, eu acho que me precipitei. Puxa, que mancada. Não sei o quê. Ela, agora você vai sambar, meu querido. Pode ir comprando aí Chanel, Gucci e tal. Você vai me fazer uma mulher feliz. Quer dizer, começou com o resto. Ela ia falar, amor, tal, não sei o quê. Ela quis tentar indo com o resto. Não funcionou, foi aumentando até chegar em Din. O homem é o oposto, ele explode. Ele primeiro já vai com o Din. Não sei o quê. Aí depois ele
e deu ruim. Aí ele vai diluindo para isso. Então você vê que esse atributo masculino e feminino, obviamente tem uma alusão a gente. Com o próprio Gaon Mivina, ele fala sobre o Etz Haim. A pessoa que estuda o Etz Haim e não aprende isso para as nossas midot, para nossos conceitos pessoais, não vale de nada aquele estudo, mesmo que é um estudo de Kabbalah pesado. Não vale de nada. Então a gente tem que trazer para o nosso mundo e por isso que eu trouxe essa alusão um pouco engraçada. Então a gente aprende daqui que Elul é o quê? Ele é o final do Hesed, que significa que ele já está indo porta para um din gigante. Como ele é o final desses meses de Hesed, que já está chegando num din pesado, o Rodas Elul, o mês de Elul, é um mês de mais din. É isso. Por isso que as pessoas falam, mas por que está acontecendo tudo isso? Tal, não sei o quê. A pessoa está apanhando, a pessoa está super doente, a pessoa está não sei o quê, não sei o que lá. Silichot, a gente vai fazer silichot. Tá, não leva, né, cara? Mas o que é isso? Vou me perdoar, pequei, vou bater, roubei, não sei o que, sei lá. Por que isso? Por que você está fazendo isso? Não dorme direito, vai fazer de madrugada silichot, vai ficar tal, moído, tal. Rahamim, antigamente, o Ben Ishraif fala que nessa época você não faz nada. Você vai, se tranca no Beit Midrash, vai estudar, tal, não sei o quê. Aproveita a Rodesh Elul. Por quê? Por que tudo isso? Resposta. E esse é o nosso final, nossa conclusão para a gente pegar a Rodesh Elul a gente está na preparação para o Yom Adin. O que significa que essa preparação também ela é de Din. A Kadosh Baruch ele está fazendo o que? Ele está limpando a gente. Ele está limpando, ele está pegando tudo que a gente fez durante o nosso ano inteiro e ele está aqui, ó, erase, ele está fazendo, destruindo tudo aquilo dali. Para que a gente fique o quê? Limpo para Rosh Hashanah. Galera, aproveita essa época. Ah, mas eu tô apanhando tanto, não sei o quê. Exatamente, faz chuva dentro disso, a Kadosh Baruch está te balançando. Pega esse Siman de Hashem, Tishmat Kol Hashem, escuta a voz de Kadosh Baruch Hu. Hashem, ele está te balançando, como está escrito em Marcel Babetzi, na página 84a, Havivim Surim, assim, Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon Bar Yochai, falava, querido sofrimento, aproveita o sofrimento para fazer chuva, fazer resbonefes, faz cálculos sobre o que eu estou fazendo, o que o ano inteiro eu fiz. Está escrito uma certa que tu bota na página 5a, que é dado para mulher virgem 12 meses. Como assim é dado para mulher virgem 12 meses? A Kavaná, aqui é o Piaremes, assim todos os baleiremes explicam, que é a Kavaná do signo de virgem, que é Elul, ou seja, foi dado o ano inteiro para Elul. Aproveita isso, queima todas as averot, para chegar no Rosh Hashanah e você garantir aquele ano cheio de brahá, cheio de atzlahá, cheio de tudo que vocês precisam, tudo que vocês querem, tudo que vocês almejam. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham um ano bom, um ano doce, um ano com muita rahamim, paranassá tová, shefa, brahá ve'atzlahá, gashmi, ruhani, be'olam hazeh, be'olam haba, chen yiratzon, ve'nomar amém.